Olá, estudante do segundo ano do ensino médio. Que bom que estamos juntos aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Magno Andrade. Você que tem aí o seu PET impresso ou ele virtual, acesse lá o PET 4 e as semanas 2 e 3. Por quê? Hoje nós vamos integrar as duas semanas em uma aula só. Portanto, os assuntos relativos à semana 2 e à semana 3, nós iremos discuti-los hoje, beleza? Vamos lá então. O título da nossa aula de hoje é intertextualidade. Portanto, hoje nós iremos entender o que é e quais são os tipos de intertextualidade em textos, como as músicas narrativas. Olha só então, aqui a gente tem a intertextualidade, que é tema da sua semana 3, e as músicas narrativas, que é tema da sua semana 2, tá? Aí está a integração, então, da semana 2 com a semana 3. Bom, ao analisarmos a palavra intertextualidade, podemos dividi-la em duas partes. Veja, eu tenho a palavra inter e a palavra textualidade. Inter é entre uma coisa e outra. Ou a gente pode pensar que é algo que é externo a alguma coisa, tá? E textualidade é justamente referente ao texto. Portanto, ao pensar na palavra intertextualidade, nós já conseguimos chegar na ideia de que estamos tratando sobre algo referente a textos, beleza? Vamos lá então. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui no centro de vermelho escrito texto mãe. E aí nós temos outros círculos que estão fora, mas que todos eles, olha, pegam uma pontinha do texto mãe. E aí a gente tem texto 2, 3, 4, 5, levando em consideração que o texto mãe é o texto 1. Quando a gente pensa em intertextualidade, é justamente isso aqui que a gente tem que refletir. A intertextualidade é quando eu utilizo de informações ou da estrutura ou de alguma citação que está em outro texto. Por isso que a gente pode pensar que existe um texto mãe, que é o texto, digamos, é o texto que veio primeiro com aquela informação, e aí eu tenho outros textos que são construídos e que vão pegando a informação deste texto mãe aqui. Um exemplo, suponhamos que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tenha lançado uma pesquisa. E aí, essa pesquisa então, que é inédita, a pesquisa aconteceu agora, é inédita, nunca tinha acontecido antes. Esta pesquisa, o texto que apresenta essa pesquisa seria o texto mãe, porque ele é inédito. A pesquisa, as informações fornecidas por esta pesquisa é inédita. E aí, eu tenho jornalistas que vão ler, eu tenho professores que vão ler, eu tenho políticos que vão ler, e todas essas pessoas querem também falar sobre essa pesquisa inédita que o IBGE acabou de publicar. Portanto, essas pessoas, os sites de informação, as redes sociais, os telejornais, eles vão pegando dessa informação dada de forma inédita pelo texto mãe e vão criando seus próprios textos. Então, um texto consegue fornecer informação para que vários outros textos possam ser criados. Um
Entenderam mais ou menos? É isso que é a base da intertextualidade, beleza? Vamos continuar vendo aqui para que a gente possa entender melhor. A intertextualidade ocorre quando o autor de um texto utiliza informação, estrutura, citação ou referência de um outro texto. Ela pode ter funções diferentes, que variam de humor a crítica, por exemplo. É importante ressaltar que ela ocorre em várias formas de comunicação, como em músicas, filmes, imagens, novelas, etc. A intertextualidade, então, gente, ela vai ocorrer de vários modos, em vários veículos. A intertextualidade não necessariamente vai acontecer somente com textos escritos, mas talvez você já tenha assistido algum filme que retrata um outro filme ou que seja inspirado em um outro filme. Pensa aí, por exemplo, o filme da Chapeuzinho Vermelho, que já foi passado por muitas vezes pela Disney e que já tem muitos anos, desde a primeira vez que a Disney fez este filme. Pensa aí neste filme. E agora pensa em todos os outros filmes que já foram feitos a partir deste. Aí a gente tem um processo de intertextualidade. Intertextualidade com a história da Chapeuzinho Vermelho. Pensa em músicas. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi várias músicas que citam outras músicas. E isso também é um processo de intertextualidade, beleza? Existem duas maneiras de se construir a intertextualidade. A maneira explícita, quando um texto cita outros, deixando claras as referências e indicando o autor do texto original. Dessa forma, os elementos para a percepção da intertextualidade são dados ao leitor. Então, quando eu tenho, por exemplo, e aí a gente vai ver os tipos de intertextualidade, quando eu tenho uma citação, que aí eu falo no meu texto, segundo fulano de tal, e aí coloco a citação, coloco a fala daquela pessoa, é uma intertextualidade explícita. Eu deixo claro para o meu leitor de que eu estou me referindo a uma outra pessoa, a um outro texto, tá? A alusão, muitas vezes a alusão também, ela é um meio de intertextualidade explícita. Então, quando eu cito no meu texto que eu estou falando, por exemplo, de algum conto, algum romance do Machado de Assis, eu estou fazendo uma intertextualidade explícita com o Machado de Assis. Beleza? Continuando. Outra maneira é a implícita, em que há uma referência a elementos do texto original, sem, no entanto, explicitar o nome do texto ou do autor. Para perceber esse tipo de intertextualidade, é importante que o leitor possua o conhecimento prévio. Bom, existe então o modo implícito de fazer intertextualidade em texto. E aí este modo implícito requer do leitor isso aqui, olha, o conhecimento prévio. Se eu já não tenho conhecimento de que o copo é de vidro, quando eu faço referência no meu texto ao copo de vidro, eu não vou nem perceber que isso é uma intertextualidade, porque eu não tenho este conhecimento prévio, tá? Então é importante que, para que haja, para que você perceba que tem uma intertextualidade ali, o conhecimento prévio é essencial, beleza? Vamos lá. Além disso, há alguns tipos de intertextualidade. Veremos as principais. A citação. Menção idêntica de um trecho que foi extraído de outro texto. Geralmente, ele vem entre aspas e tem como função sustentar uma ideia ou ilustrar um pensamento. Olha o exemplo. O tema da participação política pode ser visto em diversas expressões artísticas.
O Gabriel Pensador, na canção Até Quando, canta que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Vejam, então, que eu tenho uma citação e que há uma intertextualidade explícita. A citação, gente, é uma intertextualidade explícita, tá bom? É claro que existe a citação indireta, que já é uma outra história, que aí ela pode ser implícita. Mas, de modo geral, quando eu digo de onde que eu estou tirando, eu falo quem que foi a pessoa que pensou, que falou, que escreveu aquilo, é uma intertextualidade explícita, tá bom? Continuando. Alusão. Referência sutil ao texto original, em que pode não citar o nome da obra ou autor, mas fazer somente uma leve menção a alguns elementos presentes nele. A alusão apenas sugere, olha só. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Vejam, então, que a alusão que a gente vê muito lá quando está estudando a redação do Enem é também uma forma de intertextualidade, porque eu estou pegando referências, informações de um outro texto e trazendo para o meu texto, para o texto que eu estou produzindo. Paráfrase. O termo paráfrase vem do grego paráfrases e significa reproduzir algo de uma sentença. Esse recurso consiste em dizer uma mensagem de outro modo. Quando ela é feita, o conteúdo textual permanece o mesmo, porém a forma de expressar é alterada. A paráfrase, gente, aí eu já vou mostrar para vocês um exemplo de paráfrase, é quando eu tenho um texto, é mais ou menos aquela história que a gente vê muito na escola, reescreva este texto com as suas palavras. Isso é um modo de paráfrase, é quando eu tenho um texto, então, as informações, o conteúdo deste texto não vai ser basicamente alterado, mas aí eu vou trazer de um outro modo, com outras palavras, beleza? Nós devemos tomar muito cuidado com a paráfrase. Uma coisa é eu fazer uma paráfrase. Outra coisa é eu achar que eu estou parafraseando um texto, quando na verdade eu estou plagiando um texto. O plágio, gente, é quando eu roubo as informações que é dada em um texto, sem citar aquele texto, sem dizer que foi outra pessoa que pensou aquilo. O plágio ocorre quando eu roubo essas informações, de modo que a pessoa que vai ler o meu texto acha que fui eu que pensei aquilo, acha que fui eu que produzi aquilo ali tudo. Isso é crime, tá? Da cadeia. Agora, a paráfrase é um modo de intertextualidade e olha só o exemplo que eu trouxe. Aqui a gente tem o Grito de Edvard Munch, essa aqui é a obra original, então a gente consegue perceber claramente, né, a obra original. E aqui nós temos os Simpsons, que parafrasearam o quadro O Grito. E aí vocês podem perceber que ele mantém, olha, as mesmas características básicas. Então a gente tem uma pessoa, né, um ser aqui no plano da frente, com as mãos no rosto e como se realmente estivesse gritando assustada. A gente tem uma confusão aqui, dá para ver que é um céu, mas a gente não tem certeza se aqui é um mar, parece um mar. Percebe que tem uma confusãozinha? Eles mantêm. E aqui atrás, ó, no quadro original, dá para ver duas pessoas, dá para ver que tem algumas pessoas que estão chegando perto desta pessoa que está mais à frente. E a gente também mantém este mesmo padrão no quadro parafraseado pelos Simpsons, beleza? Vamos lá agora para o próximo. A paródia. A paródia também é uma releitura de outro texto.
E aí você pode falar comigo, ai professor, mas qual que é a diferença então da paródia para a paráfrase? Vamos lá. Geralmente com objetivo cômico, irônico ou crítico. Aí que está a diferença. Quando eu faço uma paródia, eu estou fazendo a intertextualidade com o texto, porém, essa intertextualidade é para ironizar, ou para fazer uma crítica, ou simplesmente para tornar aquele texto original cômico, tá? Vamos ver. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, parodiada. Então, aqui a gente tem a Mona Lisa original, e aí nós temos ao lado a paródia da Mona Lisa, tá? E aí nós percebemos, então, que as características, nem todas as características são mantidas, como nós vimos lá na paráfrase, mas que o objetivo aqui é fazer algo cômico. Aí está a crucial diferença entre paródia e paráfrase. Bom, na semana 2 do PET, vimos como as músicas podem ser meios de narrar algo. Estudamos uma música que é construída com bases em diversas intertextualidades. Eu Nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Vamos analisar alguns trechos dessa canção, olha. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho, eu vi. Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Vejam então que esta música que eu trouxe para vocês no PET, e que inclusive ela serve de base para que a gente pense como que músicas podem ser narrativas, músicas podem contar história. Quando a gente lê a música inteira, a gente percebe que é um homem falando que encontrou com o Senhor na rua e que este Senhor começou a falar que ele nasceu há 10 mil anos atrás e que nada ia fazer com que provasse o contrário. E aqui nós temos muita intertextualidade. A gente tem aqui, por exemplo, neste trecho aqui e neste trecho aqui, olha, intertextualidade com a Bíblia. Veja só que interessante, então. Então, Moisés cruzando o Mar Vermelho é uma passagem bíblica, né, que está lá no livro de Gênesis, que fala quando Moisés vai fugir do Egito com o povo e que ele atravessa o mar. E Pedro negar Cristo por 3 vezes também é uma passagem bíblica que está lá nos Evangelhos, que narra o momento em que Jesus avisou Pedro, ó Pedro, você vai me negar. E que aí realmente depois Pedro negou a Cristo por 3 vezes. E é interessante que ele fala, eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. E a gente pode pensar, que espelho é esse? Esse espelho é uma outra intertextualidade bíblica também, porque lá em Gênesis Deus fala que iria criar o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é espelho. Então é como se Pedro tivesse negado a Cristo diante dele mesmo ou diante do próprio Jesus. E aí nós temos outras intertextualidades. A história de Maomé também é intertextualidade. A gente tem uma intertextualidade histórica, olha, né? A fuga de Zumbi para a floresta, né? Que fugiu para o quilombo, fugindo ali de todo o processo que ele passava em relação à escravidão. E uma intertextualidade também literária. Fui testemunha do amor de Rapunzel. Então aqui a gente está falando da história, né, de Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel, e aí tem uma intertextualidade literária. Então, galera, por meio disso a gente consegue perceber como que a intertextualidade ela pode estar presente e como também que nós precisamos de ter conhecimento prévio muitas vezes para poder perceber essas intertextualidades, beleza? Bom, gente, na aula de hoje, então, nós entendemos o que é e quais são os tipos de intertextualidade em textos.
como as músicas narrativas, exemplo, então, da música do Raul Seixas que a gente falou aqui. Essas foram as referências que eu utilizei ao pet de vocês. Muito obrigado pela sua presença e participação e até o nosso próximo encontro.